Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Tuane e hoje nós vamos para o dia 3 dos nossos objetos amaldiçoados. Nossos não, né? Da história. Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve no canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like agora aqui no comecinho do vídeo e vamos juntos ver mais um pouquinho sobre esses objetos. E já fica aqui comigo que no final tem bastante coisa interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho da caixa da D-Book Box. Esta caixa é um pequeno armário de vinho, simples por fora e muito temido por dentro. Este é um objeto conhecido e considerado um dos itens mais amaldiçoados do mundo. Dizem que dentro dela habita um espírito maligno, o D-Book, preso pela tradição judaica. Mas vamos à história da caixa. Tudo começou em setembro de 2011, quando Kevin Maines, restaurador de móveis antigos e dono de um antiquário, procurava por novos objetos para sua loja. Ao adquirir peças novas numa venda de garagem, o Sr. Ravella Kevin arrematou um lote que continha objetos que despertaram sua curiosidade. Então ele comprou isso na garagem do Sr. Ravella, isso mesmo. Entre estes objetos havia uma pequena caixa de vinhos que chamou muito a atenção. No pagamento do lote, Kevin quis saber um pouco mais sobre a tal caixa. A neta do Sr. Ravella, que efetuou a venda, contou a ele que a caixa pertencia à sua falecida avó e emendou dizendo: "Faça um bom proveito da caixa de Buck." Caramba! E nisso, o Kevin ficou interessado em saber o que era essa de Buck, ao passo que a sua neta contou que não sabia exatamente do que tratava. No caso, a neta da falecida, né? A antiga dona da caixa. A sua única lembrança era que a sua avó guardava a caixa por toda a vida, sem deixar que ninguém a tocasse ou abrisse, pois dentro dela havia um D-Book aprisionado. Inclusive, a avó queria que a caixa fosse enterrada com ela, quando ela morresse. Porém, de acordo com os ritos judaicos, apenas alguns objetos puderam entrar no túmulo com a senhora que faleceu. Depois de ouvir essa história, o Kevin se dispôs a devolver a caixa, pois imaginaria que ali tinha alguma coisa sentimental. Mas ela não quis a caixa de volta e disse que a partir daquele momento era ele quem deveria cuidar da caixa. Por fim, ele acabou levando a caixa. Agora vamos ver as coisas que estavam acontecendo depois que o Kevin levou essa caixa para casa dele. Ele teve muita vontade de abrir a caixa, mas ele se contentou em apenas limpar por fora, pois ela estava bem suja. E por fim, colocou ela na sua loja à exposição. Algum tempo depois, o Kevin viajou a trabalho e deixou a sua funcionária tomando conta da loja. A sua funcionária é a Jane Holter. Essa coisa assim. Porém, algumas coisas aconteceram de estranha após o homem viajar. Jane ouvia barulho de vidro se quebrando e quando ia conferir, não encontrava nada. A caixa exalava um odor muito forte. Uma hora putrefação, outra hora urina de gato. E os objetos pesados que se encontravam próximo à caixa caíam sem explicação. Além, claro, de outros objetos que sumiam de onde estavam anteriormente. Até que Jenny ficou muito amedrontada e ligou para o seu patrão. No entanto, Kevin estava longe e não tinha muita coisa a fazer, né? Ouviu a funcionária com a voz assustada e xingando. Ela ficou tão perturbada que pediu as contas e se mudou da cidade. O Kevin, apesar desses acontecimentos,
verificou também que coisas estranhas estavam acontecendo desde que a caixa chegou para ele. Há cerca de um mês com essa caixa e com toda essa aura macabra que a caixa trouxe, ele resolveu, brilhante ideia, né? Abrir a caixa. Mas eu acho que não foi uma boa ideia não, né? Ele queria restaurá-la e dar de presente para sua mãe. Além da fechadura da caixa, parecia que ela havia sido selada. Quando ele conseguiu abri-la, se deparou com alguns itens: 2 moedas antigas, 2 mechas de cabelo, uma loira e uma morena, presas com um barbante, uma pedra com a palavra Shalom, escrita em hebreu, uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. Ele optou por não mexer muito. Restaurou a caixa de madeira, colocou os itens de volta dentro dela e no dia do aniversário da mãe, no meio da comemoração, deu de presente. Pouco tempo depois, a mãe do Kevin sofreu um acidente e ao lado dela foi encontrado um bilhete: presente não. Ele achou tudo muito estranho, aquela coincidência, e começou mesmo a desconfiar da caixa. Todas as vezes que ele ia visitar a mãe, que perdeu a fala e os movimentos, Kevin apontava para a caixa, o que a deixava muito agitada. Por consequência, Kevin levou a caixa de volta para a loja. Logo depois ele tentou vender, mas a pessoa que comprou abandonou no dia seguinte em frente à loja. E em cima da caixa havia o bilhete dizendo que a caixa fedia muito. Passou mais um tempo, ele tentou passar a caixa para o irmão. Gente, ele já fez isso com a mãe, com o irmão. E agora, gente do céu. Enfim, ele passou a caixa, tentou passar a caixa para o irmão. E após explicar tudo que tinha acontecido, né? E o irmão devolveu a caixa alguns dias depois, porque após adquiri-lo, ele começou a ter sonhos muito estranhos com bruxas e a sua casa ficou empesteada pelo fedor que a caixa exalava. Gente do céu. Foi a funcionária, aí a mãe teve um AVC, ele tentou empurrar no irmão, tentou vender. O que mais que esse homem precisava de sinal? Não tinha muito o que ser feito, né? Kevin não conseguia se livrar da caixa. Então, ele tomou a decisão de deixá-la afastada e levou para o seu rancho. Um dia, Kevin fez uma pequena social no rancho e chamou uns 5 amigos. Naquela noite, todos tiveram o mesmo pesadelo. Foi uma histeria verdadeira. Todos enxergavam seus amigos virando bruxas e os atacando de forma violenta. Kevin e mais 2 amigos acordaram com marcas e arranhões, fora os hematomas pelo corpo. Tudo isso estava acontecendo após a compra da caixa. Então ele decidiu anunciar a caixa no eBay. No anúncio, ele escreveu tudo que a caixa supostamente havia feito, desde o dia que ele comprou. Inclusive citou a palavra debug e contou que não fazia a menor ideia do que era. Muitas pessoas se interessaram pela caixa, coisa que ele nunca imaginou que fosse acontecer, uma vez que ele estava contando que a caixa trazia algum mal dentro. Um estudante de Kerskville chamado Yosef Nitsky, eu tenho certeza que isso é judaico, mesmo sabendo do que se tratava de bug, quis comprar a caixa e pagou $140. Ele morava numa república e num dia de festa contou aos presentes que dentro havia um demônio. Mais um, ouçam. Aí o corajoso do Yosef abriu a caixa para impressionar as garotas. Aconteceu o quê? Mais eventos estranhos.
além do fedor que a caixa exalava. Ele também passou a ter sonhos estranhos, o mesmo sonho que o Kevin e os seus amigos tinham tido. Fora que insetos passaram a se comportar de forma estranha, objetos eletrônicos começaram a estragar e ele desenvolveu um problema muito sério nos olhos, que nenhum médico explicava. Ele relatou em seu blog, em dado momento, também leiloou o objeto no eBay. O comprador seguinte foi Jason Hexton, diretor do Museu de Medicina Osteopática de Kerskville. Ele ficou impressionado com a história sobre a caixa e a arrematou por $280. Ele tinha a pretensão de analisar o artefato de perto e tentar descobrir o motivo dos acontecimentos estranhos. Entretanto, pouco tempo após a compra, ele também começou a experienciar tudo que Kevin e Joseph sofreram. Jason temia por sua família e contatou o primeiro comprador da caixa, o Kevin, para tentar entender o que de fato estava acontecendo. Determinados, Jason e Kevin foram até a casa onde o artefato havia sido comprado pela primeira vez em busca das origens da caixa. E o que eles descobriram os deixou bem perturbados. A caixa pertencia à família Reneide, de origem polonesa judaica. E começou exatamente no ano de 1938, na Polônia. Período em que o NAZ, não posso falar essa palavra aqui no YouTube, estava se expandindo e o Terceiro Reich já perseguia os judeus. Vocês entenderam? Eu não preciso dizer o que é. Acontecia um verdadeiro massacre contra os judeus e um grupo de mulheres se revoltou. E em busca de ajudas, elas se uniram para realizar um ritual. Portanto, usaram uma espécie de tabuleiro Ouija em um pêndulo para se comunicar com os espíritos do além. Elas queriam que eles a ajudassem naquele momento tão difícil. Só que elas queriam invocar espírito de luz. E infelizmente, tudo deu errado. Elas soltaram o espírito maligno e, tentando corrigir aquele erro de libertá-lo, tiveram a ideia, né? Já sabe. Em um novo ritual, foi feito um objeto para aprisionar aquela entidade. Entretanto, a tentativa foi falha. Coincidência ou não, o ritual falha aconteceu no dia 10 de novembro de 1938, na noite que ficou conhecida como Noite dos Cristais, nome dado a uma série de atos violentos contra as sinagogas. Contra os judeus, no total. Suas casas, lojas, na Alemanha e na Áustria. Em meio a esse caos, elas precisaram que rabinos ou mais alguém as ajudasse a aprisionar o espírito. Contudo, só foi feito depois. Após o fim da Segunda Guerra, um dos participantes do primeiro ritual, juntamente com os rabinos, tentaram mais uma vez aprisionar esse espírito. Desta vez tiveram sucesso e o Dybbuk foi preso numa caixa de vinhos. Uma vez aprisionado, esta caixa foi parar na Espanha. E lá, absolutamente ninguém sabe como foi para lá. Da Espanha, a caixa foi comprada juntamente com uma caixa de costura pelo Sr. Ravella, que um tempo depois se mudou para os Estados Unidos. A caixa já foi para os Estados Unidos. Isso quem conta é uma prima do Sr. Ravella. E ela participou do ritual de aprisionamento. Ela, a Sra. Ravella, sabia que dentro da caixa havia um Dybbuk e que a caixa nunca deveria ser aberta. Além disso, seu desejo era de que a caixa fosse enterrada, junto com ela, o que não aconteceu e ficou com sua neta, que vendeu por Kevin. Resumindo tudo, Jason já estava com a saúde bem debilitada. Juntamente com Kevin,
resolveram ir mais a fundo na história da caixa a fim de se livrar de vez daquele debunk. Encontraram uma moça judia que os levou até os rabinos e relataram de fato havia ocorrido este ritual na Noite dos Cristais. E o Kevin pediu uma solução, uma forma para ele poder selar o espírito dentro da caixa e sumir com a mesma. Os dois foram aconselhados a realizar um enterro formal da caixa com a presença de 10 homens ou um grupo de oração. Mas o enterro não funcionou. E a história macabra da caixa só teve seu fim em 2004 após um exorcismo. Jason escreveu um livro, o chamado The Debunk Box, e criou um site que respondia perguntas sobre a caixa. E também fez uma réplica da mesma, contendo os objetos que haviam dentro, para que as pessoas pudessem olhar. A caixa então foi vendida para Zach Banks, o diretor do programa Ghost Adventures, por cerca de $10 mil. E se encontra no museu The Haunted Museum, um museu de terror. Eu acredito que nesse museu tem outros objetos amaldiçoados. Inclusive, você pode ver a caixa de Buck, que se encontra lá dentro em uma redoma de vidro. Mas você precisa assinar uma papelada para poder ver ela, tá? Dizem que o Post Malone foi amaldiçoado por tentar brincar com a caixa de madeira. Aí, não sei se é verdade. Enfim, resumindo, o que é o debunk que estava dentro da caixa? O debunk, que é um Yiddish, quer dizer o espírito malicioso. Ele pertence ao folclore judeu. E é um espírito que já foi um ser humano. E em sua existência humana praticava todos os tipos de maldade com o próximo. Um ser sem piedade alguma. Voltando aqui. Fui acudir o cachorro latindo. Senhor Jesus. Então, o debunk, como eu falei, é um espírito que pertence ao folclore judeu e é um espírito de um homem e que praticava muita maldade com o próximo e não tinha piedade nenhuma. Após a sua morte, ele foi condenado a vagar, esperando que alguém o invocasse para então possuir um novo corpo humano. Estou? Também temos outra teoria, que ele era um espírito de um homem de movimento eugenista e pureza racial, chamado Harry Hamilton. Dizem que o espírito desse homem foi acidentalmente invocado durante o primeiro ritual, voltando aqui. Enfim, a gente fala que o espírito desse homem foi acidentalmente invocado durante o primeiro ritual, o que teria ajudado todo o movimento ariano durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, isso é só especulação. A caixa inspirou filmes de terror, como Possessão. E aí, será que ela realmente guarda um espírito maligno aprisionado? Ou será apenas uma peça comum envolta em lendas? De qualquer forma, eu não recomendo ninguém abri-la. E aí, vocês teriam coragem de abrir? Aí hoje o vídeo ficou filme, gente, olha, é o cansaço. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, eu mudei de cenário hoje. Meu marido estava trabalhando ali dentro. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês que me assistiram até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e já aproveitar e ativar o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E caso vocês queiram me enviar relatos, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. E vai ser um prazer enorme ter a história de vocês aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.